estamos num evento diurno ainda, não chegamos na parte da noite, né? Bem-vindo aos convidados por se permitirem conhecer algo novo, algo que tem transformado a nossa vida, algo que tem feito muito sentido. Então a gente se sente na missão de partilhar aquilo que é bom pra gente e que tem transformado a nossa vida. Meu nome, então, vou me apresentar para vocês, muitos já me conhecem, mas outros não. Então, meu nome é Carla Lara, eu sou médica, eu tenho 22 anos de estrada na carreira de medicina, e de repente, eu me permiti fazer algo novo e algo diferente, porque eu comecei como uma consumidora. Eu fiz uma meia maratona, lesionei os meus joelhos, e um colega médico falou: Carla, você precisa fortalecer os seus joelhos, você precisa recuperar a sua cartilagem que ficou comprometida, danificada, você precisa de matéria-prima. Eu falei assim: como é que eu faço isso? E aí ele falou assim: eu tenho. Eu falei: você tem? Eu falei assim: eu vendo. Eu pego lá no carro. Eu falei assim: bacana. E aí fez sentido, eu falei: então vou usar. E assim, usei, resolveu. Aí eu chamei marido, falei: marido, experimenta também, marido. E aí o negócio funcionou no casal. Falei: bom, então vamos estudar o que tem por trás disso. E aí comecei, gente. Nós técnicos, nós temos um compromisso muito grande com vocês. E aí eu fui estudar a ciência e a tecnologia por trás dos produtos. E eu fui cada vez mais me encantando e me apaixonando e desejando aquilo para a minha vida e para a vida da minha família. E a gente começou a testar os produtos na gente. Então eu fiz exame de sangue, eu fiz foto antes, eu usei os produtos 2 meses consecutivos diariamente, eu repeti exame de sangue, eu tenho tudo isso, tem tabelas planilhadas, tenho foto antes, foto depois. E aí eu falei: Jesus, eu preciso dizer para o mundo que isso é real, que isso existe, que isso é possível e está ao alcance de todos nós. Então, eu me envolvi pelo processo e a médica, encantada pelos produtos, pela tecnologia, pela ciência, pelos resultados, pela seriedade da empresa, falou: eu preciso abrir a boca para o mundo para dizer que isso existe e está ao alcance de quem quer e de quem deseja. E por isso eu estou aqui e vou partilhar com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos adquiridos ao longo de 2 anos que eu trabalho para essa empresa e que eu vivo Junesse, que a minha família vive Junesse diariamente, tá bom? Então eu vou começar falando com vocês. O meu bate-papo hoje é um pouquinho diferente do tradicional, até para os distribuidores, para os colegas de trabalho. Então, até para os colegas de caminhadas, para os parceiros de empresa, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente e vou tentar agregar um pouquinho o conhecimento de todo mundo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde e bem-estar. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: o que é saúde? Ah, Carla, saúde é não estar doente. Se eu não tenho doença, se eu não estou doente, eu tenho saúde. Será que é só isso? E aí, como médico, eu trouxe para vocês a definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é algo muito maior, muito mais amplo do que eu acabei de falar para vocês. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, a nossa saúde, ela está condicionada não só à ausência de doença, mas à qualidade do ar que a gente respira, às exposições que a gente submete ao nosso organismo, como tabagismo, drogas, substâncias tóxicas, o que a gente anda ingerindo, quais são as escolhas que a gente anda fazendo, o que a gente anda comendo, exercícios físicos estão presentes na nossa vida ou não, como está o nosso sono, qual é a qualidade do nosso sono, desgastes psicológicos e estresse, será que tem alguém estressado no mundo de hoje? E espiritualidade, amor, amizade recebidos. Então, saúde, estar saudável, não é só apenas a ausência de doença, mas é ter a qualidade de vida como um todo.
Então, às vezes a gente acha que por não estar doente, a gente tem saúde. Só que às vezes a gente não tem saúde. E aí, a gente, baseado nesse contexto amplo de saúde e de bem-estar, um estilo de vida pouco saudável pode influenciar negativamente na expressão dos genes, desencadeando doenças crônicas, como inflamação, diabetes, cânceres, doenças autoimunes, obesidade, doenças cardiovasculares, depressão, demência, Alzheimer, acelerando o processo de envelhecimento e podendo provocar morte prematura. Então, o que a gente anda escolhendo para a nossa vida? A informação genética está dentro da gente, a gente já nasce com ele, mas ele sofre várias influências. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? As escolhas que eu faço vão fazer o meu gene se expressar. E ele pode se expressar até com uma doença. Então, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. E aí, trazendo um pouquinho de informação para vocês, a menor unidade do nosso corpo se chama célula. Fazendo uma analogia, é como se fosse um tijolinho de uma parede. Então, um conjunto de tijolinhos forma essa parede, essa sala e essa construção. Um conjunto de células agrupadas constitui o nosso corpo. A menor unidade do nosso corpo é a célula. E dentro do núcleo da nossa célula, a gente tem o nosso material genético. E aí, eu trago para vocês a seguinte questão. Já não se considera envelhecimento uma consequência dos anos e aniversários acumulados. O que é idade? O que é envelhecimento? O que é idade? Carla tem 45 anos porque ela acumulou ao longo da vida dela 45 aniversários, né? É a consequência dos anos acumulados. Outra coisa que a gente precisa mudar. Está errado. Na realidade, o conceito hoje é muito mais amplo. O envelhecimento, ele é consequência dos danos celulares acumulados ao longo desses anos vividos. Então, eu tenho que tomar cuidado nas escolhas que eu faço no meu estilo de vida ao longo desses meus 45 anos, porque são essas minhas escolhas que vão gerar danos no meu DNA, e são esses danos no meu DNA que vai me trazer um envelhecimento precoce ou não, que vai me trazer longevidade ou vai antecipar o meu envelhecimento. Então, quais são as nossas, e como têm sido as nossas escolhas? São as nossas escolhas, as nossas exposições que estão influenciando o nosso DNA a se expressar. Então, para a gente pensar no que a gente anda fazendo conosco, né? E aí, conversar um pouquinho sobre essas influências. Então, o nosso DNA, ele é danificado diariamente, seja externamente, pela poluição e pelos maus hábitos, tabaco, drogas, álcool, alimentação não adequada, enfim. Então, o nosso DNA, ele é lesado por fatores externos, mas também fatores internos. Dentre os fatores internos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre oxidação, inflamação e aplicação. O que seria oxidação, gente? Pelo simples fato da gente estar vivo, respirando oxigênio, a gente precisa de oxigênio para viver. Então, pelo simples fato da gente estar vivo, respirando oxigênio, a gente está oxidando por dentro. A gente está produzindo radicais livres. E esses radicais livres, o que ele faz é exatamente isso, ó. Ele enferruja, ele oxida o nosso DNA, o nosso corpo. Isso aqui acontece naturalmente, diariamente, pelo simples fato da gente estar vivo, respirando. Isso é vida. Outro fator aí, se tem oxidação, tem dano de DNA. Se tem lesão, se tem dano, tem liberação de mediadores inflamatórios na circulação sanguínea, então tem inflamação. Se tem inflamação, mais dano, mais lesão. E a aplicação, o que é a aplicação? O excesso de açúcar que a gente come, ele vai caramelizando o nosso DNA. Então imagina essa hélice de DNA, aqui eu só tenho um pedaço dessa hélice, o excesso de açúcar que a gente come, ele vai caramelizando essa hélice de DNA, assim como as proteínas do nosso corpo, como se fosse
pipoca doce. Então, é isso, quando a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai ingerindo o excesso de açúcar, a gente vai caramelizando o nosso DNA, o nosso material genético e as nossas proteínas. E aí, de acordo com esses fatores internos, a gente vai causando dano no DNA e todas as doenças crônicas, elas levam anos para que se tornem detectável. Então, não é do dia da noite, não é do dia para a noite. Isso é um processo. Então, vocês imaginem o excesso de açúcar que a gente come ao longo da vida, caramelizando as nossas proteínas. Imagina aquela pipoca doce na nossa corrente sanguínea ali, que são proteínas caramelizadas, DNA caramelizado. Você imagina elas imersas no sangue. Isso predispõe a que esse sangue tenha os níveis glicêmicos mais altos, tenha um teor de açúcar mais alto no sangue. Então, fator de risco para diabetes. Então, isso tudo é consequência das escolhas que a gente faz ao longo da vida e dos danos que a gente vai fazendo no nosso organismo. Então, a vida, gente, tudo na vida é equilíbrio. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre degradação e restauração. Enquanto a gente tem esse equilíbrio, degradação e restauração, a gente tem saúde, a gente não tem doença, a gente está bem. Só que se em algum momento o lado da restauração diminui e a degradação predomina, aí a doença surge e a doença predomina, aparece. E na realidade é isso o que acontece após os 40 anos. Então, o ponto de corte, digamos assim, entramos no isenta, né? Chegada do isenta. O que significa a chegada do isenta? Que na realidade, nesse momento dos 40 anos, o nosso mecanismo de reparação, ele passa a ser insuficiente para compensar as forças danosas. Então, a gente passa a ter um desequilíbrio. E se a gente tem um desequilíbrio com os nossos mecanismos reparadores minimizados, a gente está mais propenso a desenvolvimento de doenças. Então, por conta desse desequilíbrio a partir dos 40 anos, a ciência tem pesquisado o que a gente pode fazer para restabelecer o equilíbrio dessa balança novamente. O que a gente pode estar fazendo, além de escolhas saudáveis, para a gente estar reequilibrando isso novamente. Então, atualmente, estamos vendo uma explosão de estudos clínicos com milhares de pesquisadores estudando o papel de certas plantas em nossa saúde e na longevidade. Entre elas, nós temos ômega 3, resveratrol, ativadores da telomerase, antioxidantes, suplementos anti-aging. Têm sido estudados em milhares de ensaios clínicos in vitro e in vivo, ou seja, em vidrinhos em laboratórios, em modelos de laboratórios e em ser vivo também. Então, trabalhos sérios. Então, nós temos hoje evidências publicadas em revistas científicas importantes, como Nature, The Lancet, JAMA, Cells, e cujos autores são muitas vezes aclamados internacionalmente. Então, a gente está falando de literatura científica séria, conceituada e respeitada mundialmente. E aí eu trouxe para vocês, o PubMed é uma das bases de dados científicas mais sérias no mundo. Quem trabalha com pesquisa, quem estuda, quem faz mestrado, doutorado, publicação, a gente precisa fazer pesquisas em base de dados. E o PubMed é uma base de dados respeitadíssima mundialmente. E as revistas que publicam, que estão nessa base de dados, são literatura de qualidade, são literaturas que a gente pode confiar. Então, o que eu fiz? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Eu entrei no PubMed e eu peguei um desses suplementos e coloquei lá para vocês, ativadores da telomerase. E quando eu botei ativadores da telomerase nessa base de dados, ele me disse que hoje nós temos disponíveis 179 artigos científicos só sérios sobre esse assunto. E aí eu resolvi botar um outro conhecido nosso, um outro suplemento conhecido nosso. Eu joguei resveratrol. E quando eu joguei resveratrol, eu encontrei dentro dessa base de dados 12.091 artigos científicos falando
sobre o resveratrol. Então, para vocês imaginarem como o que eu estou falando é real, é sério, é ciência e é tecnologia que está disponível e já acessível para a gente. Esses trabalhos propõem uma suplementação nutricional ativa. Então, nós temos hoje, baseado na literatura, como eu mostrei para vocês, ampla evidência de que a suplementação ativa, mas, olha aqui, associada a um melhor estilo de vida, ajudará a prolongar nossa existência, mantendo a nossa boa saúde. Não existe pílula da magia. Não existe um remedinho mágico, um suplemento mágico que a gente vai tomar e que a gente vai viver mais e que a gente não vai morrer. Agora, existem suplementos muito bacanas, com literatura científica, sérios, desde que a gente faça escolhas saudáveis. Olha todo o contexto que eu falei para vocês. Tudo que está ao nosso redor, as nossas escolhas interferem. Então, esses suplementos, são muito promissores, existem resultados incríveis dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, de escolhas saudáveis e inteligentes. Então, nós temos hoje, basicamente, 2 grandes grupos de suplementação. Um grupo que a gente chama de suplementação restauradora. O objetivo da suplementação restauradora é exatamente combater e corrigir aqueles danos do DNA que eu mostrei para vocês, que estão acontecendo diariamente, né? A oxidação, a inflamação, a glicação. Então, como esses processos eles acontecem diariamente, então essa suplementação restauradora, ela tem que ser diária para que ela possa corrigir esses danos diários a que a gente está submetendo o nosso DNA, tá? Que tipo de suplementos a gente teria como exemplo dessa suplementação restauradora, então? A gente tem as vitaminas, os minerais, o ômega 3, os polifenóis, o resveratrol, que eu sou apaixonada. O resveratrol, hoje em dia, a gente sabe que é um dos mais potentes antioxidantes que existem no mundo. Então, como eu falei para vocês, pelo simples fato da gente estar vivo respirando, a gente está oxidando, enferrujando por dentro, o resveratrol, ele combate esses radicais livres, cuidando a gente dessa oxidação a nível de DNA. Então, eu digo que resveratrol é vida e que a gente precisa ter resveratrol correndo nas nossas veias. Eu não abro mão disso há 2 anos, isso faz parte da vida da minha família. E a gente tem um segundo grupo, mais ousado de suplementos, que é a terapia regenerativa. Ela se esforça para reativar a regeneração celular perdida. Então, dentre elas, a gente tem a questão de tentar aumentar os telômeros e proteger o nosso estoque de células-tronco. Deixa eu simplificar um pouquinho isso aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Eu tenho aqui um desenho do que seria o nosso cromossomo, né? Então, isso aqui seria um cromossomo nosso, e na extremidade dos nossos cromossomos, aqui em verdinho, a gente tem os telômeros. Com o passar da vida, as nossas células estão sempre se dividindo. E ao longo da vida, com essa divisão, esses telômeros, essas extremidadezinhas, elas vão encurtando. E o encurtamento dos telômeros é uma das causas do envelhecimento, tá? Então, aqui, ó, quais são as principais causas do envelhecimento hoje? Então, atualmente a gente tem 3 principais causas de envelhecimento. Os danos do DNA, que foi tudo aquilo que a gente conversou até agora, são causas de dano do DNA. O encurtamento dos telômeros, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora, e a diminuição das nossas células-tronco. Então, esse envelhecimento produz diminuição das nossas células-tronco. Então, o encurtamento desses telômeros, dessas extremidadezinhas aqui, eles levam ao envelhecimento. E o que esses suplementos modernos têm proposto? Existem hoje em dia suplementos que ativam a telomerase. A telomerase é uma enzima que vai atuar nesses telômeros, provocando o alongamento desses telômeros. E se a gente tem um alongamento desses telômeros, essa célula não morre. E você consegue postergar o envelhecimento. Então, isso é tecnologia que existe,
No Brasil a gente não tem à venda ainda, mas já existe no mundo, é real, baseado, como eu mostrei para vocês, quase 200 trabalhos científicos sobre os ativadores de telomerase. Então, isso é verdade, isso é real. E a Junesse? Qual é a proposta da Junesse, então? A Junesse tem tudo a ver com o que a gente conversou até agora. A proposta, a filosofia da empresa, então, é promover uma geração jovem, trazendo saúde e longevidade, baseado em provas científicas sólidas, concretas, como eu mostrei para vocês, reais, sérias, através do sistema GES, que a gente chama, que é o Sistema de Aprimoramento da Juventude, onde a gente tem uma linha de produtos nutracêuticos que vão atuar de dentro para fora e uma linha de dermocosméticos que vão atuar de fora para dentro. E quando a gente associa esses produtos, isso gera um sinergismo e uma potencialização, trazendo mais saúde e qualidade de vida e postergando o envelhecimento, claro, associado a escolhas saudáveis, a boa qualidade de vida. Então, concluindo, o que devemos fazer para melhorar nosso estilo de vida? Fazer escolhas adequadas. Adianta só tomar suplemento? Não adianta só tomar suplemento. Suplemento faz parte. Então, um estilo de vida saudável é a única solução para se manter jovem e com saúde durante muito tempo. Alcançar o bem-estar é simples, mas não é fácil. Requer um plano para toda uma vida e força de vontade. Então, o que cada um de vocês tem escolhido para a vida de vocês? É esse o questionamento que eu deixo para vocês agora. Aqui estão os meus contatos, estou à disposição do que precisar. Obrigada, gente.